Bom dia a todos. Exagero do Messias, mas como ele é amigo, muito querido, a gente, né, dá um desconto. Muito bem. Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor. Para nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga. Paz e sossego na vida. Ano novo, né? E o ano novo é vida nova? E a gente ficou pensando, né, o que falar de ano novo. Então a gente pensou primeiro que a partir de hoje, a nossa grande preocupação, numa maioria, e aqui não vai nenhuma crítica, é apenas observação, é que roupa vamos usar amanhã. De uma maneira geral, as pessoas usam branco. Outras ouvem-se dizer assim, não, tem que colocar azul, porque o azul é a cor da tranquilidade. Outros colocam rosa, porque rosa é a cor do amor. E quem quer dar uma pitadinha, né, mais venenosa, coloca uma cor vermelha. E as festas de ano são tão rápidas, né? A chegada da festa de ano novo, que a gente já nem lembrava mais que tinha que comprar uma roupa nova. Porque como que vai passar o ano novo sem uma roupa nova? Se não for a roupa, ao menos uma roupa íntima. Tem que ter algo novo para que a gente possa passar para o ano que vem, né? E é interessante que algumas comunidades antigas já expressavam essa coisa de mudança de ano, fazendo uma renovação, né, nas suas coisas, nos seus objetos, jogavam roupas fora, objetos antigos, faziam ritual de limpeza, entravam, né, se banhavam nos rios ou nos mares para acolher as novas vibrações, as novas renovações. Talvez esteja aí o nosso hábito, né, de ter esses rituais que a gente faz. E é interessante, né, que ficou tradicional. É tradicional, é costume, principalmente, né, aqui no Brasil, a gente tem que falar de nós mesmos, essa coisa de ir na véspera do ano, depositar flores para Iemanjá, tem o pessoal que pula as 7 ondas, aí a gente estava vendo hoje de manhã no repórter, dizendo que não pode faltar na ceia lentilhas, porque a lentilha significa fartura. Algumas pessoas têm superstições, trocam o dinheiro da carteira por um dinheiro novo, significando que o dinheiro não vai faltar. Algumas têm, né, as simpatias da romã, para ter sempre dinheiro, e assim vai, né? Nós temos este costume, é interessante. Ontem eu fui a Copacabana dar uma volta no final da tarde, né, para ver o ritual do pessoal da Umbanda, fazendo reverências em Iemanjá, muito bonito, né? Temos que respeitá-los, porque eles estavam na mais profunda fé de que aquelas orações, aqueles passes de ervas, trariam para eles uma limpeza, uma renovação. E a gente se pergunta, né? E nós? Nós também não fazemos a nossa listinha? Quantos de nós amanhã não vai chegar e dizer assim, ah, Jesus, Deus, eu quero para 2011, vem a lista, né? Normalmente o gordo bota na primeiro pedido ficar mais magro, né? O pessoal de não sei o que, cada um vai pedindo suas coisas na lista nova. Mas a vida realmente é nova, né? Será que tudo muda mesmo? Ou é um tempo que nós, né, pessoalmente, nos damos para que, como se fosse zerado, né? Então amanhã zera, fazemos questão de fechar as páginas das tristezas, das desilusões, das amarguras, esqueçamos isso, né? Janeiro de 2011
é uma vida nova, é um livro que se abre com perspectivas, né, de uma vida nova, de coisas boas que venham a acontecer. E é igual a ciclos da lua, ciclo das marés, é uma coisa que vai e volta e que se renova, né? Agora, nós temos a dificuldade de deixar, né, como diz a garotada, deixar as coisas rolarem. Nós somos muito controladores e queremos que tudo seja do nosso jeito, da nossa maneira. E quando isso não acontece, fica muito complicado, a gente se decepciona, se desilude. Então nós precisamos reconhecer que na vida tudo é impermanente, que nós não temos controle sobre as coisas. A estabilidade desejada, a segurança, a tranquilidade, administrar o tempo, é muito complicado. Até tem pessoas que conseguem, com a agenda, fazer um caminho, mais ou menos. Mas nem sempre aquela coisa tão rigorosa é possível, né, de se alcançar. E às vezes a gente acaba sendo tão rigoroso que o fato de não conseguir nos traz insegurança, nos traz instabilidade. E quando a gente está no auge do tumulto, no auge da confusão, a gente ouve assim, né? Como se alguém fizesse um afago no nosso cabelo e dissesse assim: minha filha, as coisas são simplesmente como são. Não tente controlar o mundo, não tente controlar o tempo. Ter as rédeas absolutas de sua vida e o que acontece com ela. Parece que o fato de controlar as coisas nos tornará mais iluminado. Mas é uma ilusão, né? A vida é, como dizia o poeta, né, ser vivida. E onde há seres humanos, nós temos que fazer acordos para vivermos o mínimo ou minimamente em paz. O importante no mundo de hoje não são nem as diferenças reais, nem os pontos em comum. O ideal, né, o que é bom, é que todos nós podemos estar juntos. E valorizar essas diferenças é muito importante, porque cada um tem histórias, tem valores, tem coisas que revelam mil maneiras de ser do humano. Então, quando nós vemos os ocidentais e os orientais, chineses, japoneses, indígenas, somos todos expressões do humano. E é importante que a gente reconheça essas diversidades, porque quem herege a nossa vida não são os nossos pensamentos, mas aquilo que nós temos de valor, as nossas paixões e os nossos sentimentos. E cada valor está sempre carregado de emoções. E hoje tem que saber quais são, né, se a gente se perguntasse, né, quais são os valores da nossa cultura que nos move. Então diríamos assim, para alguns, né, e que eu acredito que seja a cultura dominante, é o consumo. Ter carro, ter objetos de tecnologia de ponta, e dizem-nos, né, os que acreditam nisso, que são valores que podem ser compartilhados e eles são pessoas absolutamente realizadas. Outros dizem, para mim, é cuidar da natureza, da água potável, respeitar os outros, acorrer em outras culturas. Aqui estão os brancos, indígenas, mestiços. É fazer que convivam e a convivência como valor. Tolerância que respeita as diferenças. São valores fundamentais. Então,
a humanidade busca, né, são valores mínimos que podem ser compartilhados por todos. E aí vem a ética mínima, conjunto de princípios e valores que podem ser compartilhados por todos, porque todos participam, ou vivem, ou são da suposição da vida. Todos vivemos certa condição humana. Todos têm que comer, beber, ter moradia, ter comunicação com o outro, conviver com os diferentes. São situações que são da condição humana. Ser humano é isso, tem que ter no mínimo isso, né? E a ética ocupa-se dessas realidades que são comuns a todos os seres humanos. Ética vem do grego, que quer dizer lugar. Todos têm seu lugar, têm moradia humana de diferentes maneiras, né? Uma é moderna, outra é estilo barroco, temos as casas, né, dos estilos dos esquimós, os indígenas do Polo Norte, cabana, formas diferentes de habitar, mas todos habitam. Direito de todos habitar no planeta Terra é ético, comum a todos. Então, todo discurso ético, toda preocupação moral tem a ver com sonhos, com ideais. Eles são, vamos imaginar, né, como estrelas. Nós nunca alcançamos, mas com certeza são elas que orientam os navegantes e tornam belas as noites. Por isso, o ideal é sempre um estímulo para o aperfeiçoamento e o crescimento em aberto, cada vez mais profundo. E aí estamos às portas, né, do ano novo, perspectivas novas, né? E eu perguntaria para vocês, quais são os ideais mais importantes nos dias de hoje para nos reintegrarmos, nos reabilitarmos como humanidade? Então agora vamos esquecer o eu e vamos pensar no nós, né? Porque perspectivas para um ano novo tem que ser sempre nós. Já chega de ser eu, a gente já tem bastante. Então, um ideal muito importante seria o bem comum, né? Ela foi esquecida, né? O bem comum foi esquecido pela humanidade. Cada um fala do seu bem particular, da sua família, dos seus negócios, das suas preocupações. Mas hoje nós somos confrontados diariamente com o bem comum da humanidade. E a gente pergunta, né, tão aí falado, quem vai cuidar do aquecimento global, do conjunto de ecossistemas que permitem a vida e a reprodução humana? Quem vai cuidar da humanidade? Temos até que nos perguntar: a quem pertence a Terra? Já fizemos essa pergunta? Quem é o dono da Terra? A Terra, com certeza, não pertence aos homens de poder, aos banqueiros, aos milionários. A Terra é um dom que o universo nos deu. A Terra pertence a Deus. E nós, seres humanos, somos hospedeiros nesta Terra. E a nossa função é fazer que a Terra, planeta, possa ser aquela que acolhe a todos e que possa realizar as bases fundamentais necessárias para a felicidade
humana. E o que é esse bem comum? O bem comum é, na sua infraestrutura, oferecer as condições necessárias para a vida: alimentação, segurança, educação, lazer, que a gente costuma chamar de necessidades básicas. Mas não só, também aquelas coisas humanísticas, mas permitir que as pessoas tenham autoestima, possam ser respeitadas, valorizadas, que possam realizar a sua biografia e plasmar a sua própria vida. Tudo isso é bem comum. O título, para nós é diferente, mas nós que somos seguidores de Jesus, isto deveria ser uma prática, pensar no bem comum. E todos os seres humanos têm direito a isso. E não se restringe somente aos seres humanos, porque nós sabemos que nós vivemos em uma cadeia alimentar. Então, o bem comum também tem que incluir as plantas, os animais, todos pertencemos a um ecossistema. Todos nós fazemos parte dessa grande totalidade. E é isso que a gente tem esquecido, que nós fazemos parte, todos. Os seres humanos não são donos do planeta. E a gente tem caminhado para essa ida desenfreada que faz com que não tenhamos a justa medida. Não temos hoje a justa medida. Por quê? Nossa exploração dos recursos naturais da Terra são ilimitados, como se eles, os recursos, não acabassem nunca, E com isso favorece com que pequena parte da humanidade tenha muito, porque nós somos excessivos em tudo, somos excessivos no consumo, somos excessivos na violência, nas guerras, nas propagandas. Nós colocamos o nosso desejo no centro de tudo, mais que a vontade de viver e de conviver. Então, a justa medida é a sabedoria que fica entre o mais ou menos. Especialmente nas questões de tecnologia, na salvaguarda do processo de desenvolvimento, que coloca esta questão. E aí nós temos que pensar assim: quanto, será que a gente tem pensado nisso? Quanto de intervenção, humanidade, tá, gente? Não é eu, indivíduo. Quanto de intervenção eu posso fazer nessa natureza sem prejudicá-la? Eu posso conseguir os benefícios necessários para a nossa vida? Temos que medir de forma sutil a força, e o benefício dessa força. E hoje sabemos que a justa medida é a grande lei do universo. Vamos imaginar, se a lei da gravidade não fosse justa na medida, ou ela fosse muito forte, o que aconteceria, Todos os seres seriam atraídos, teria explosões, seria uma catástrofe e a Terra não teria se formado. E ao contrário, se ela fosse fraca, tudo teria sido difundido, Não teria sido possível a condensação, as estrelas, não teríamos os elementos, não teríamos a vida. Então a própria lei universal tem a justa medida
para a nossa exemplificação, né? Então hoje, a sabedoria está em encontrar o caminho do meio para satisfazer a todos sem prejudicar ninguém. Porque nunca se falou tanto em problema com o planeta. Nunca tem se reivindicado tanto ajudar o planeta. Na realidade, é uma arrogância da nossa parte achar que nós é que vamos arrumar o planeta, né? Como se nós fôssemos efetivamente os donos do planeta. E temos aí à nossa disposição tudo. Então hoje é necessário que a humanidade repense a justa medida para que eu possa ter a sustentabilidade necessária que tanto se tem falado aí. Tem programas de ecologia falando, né, da sustentabilidade, que é uma categoria básica em toda a reflexão moderna do desenvolvimento e das reflexões sobre o planeta. E será que nós sabemos o que é sustentabilidade? Tanto falado aí, né? Então seria que nós devemos usar os recursos naturais de tal maneira que eles satisfaçam as nossas necessidades, sem danificar o capital natural e ao mesmo tempo, olha que importante, que tenhamos um olho para as gerações que vêm depois de nós, porque elas também têm direito de herdar uma vida saudável. Elas também habitam nesse planeta e são codonas de todas as coisas, como os demais seres. Então é importante que a gente comece a entender essa coisa da sustentabilidade, né? Por quê? Porque senão a gente vai repetindo os termos sem entender, né, o que é isso. Temos direitos? Claro que sim, mas não são só para nós, né? Tem que ser para todos, né? E essa sustentabilidade hoje não deve se restringir apenas ao desenvolvimento, mas é necessário que haja uma sociedade sustentável, isto é, com os recursos que temos, o quanto de bem-estar eu posso dar aos cidadãos. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um caso crítico que todo mundo conhece, que é a Caatinga. É um bioma lá onde há carência de chuva, longos tempos de seca. Então é preciso que se descubra uma maneira que haja reprodução dessa vegetação, que haja biodiversidade, para que possa garantir ao ser humano que lá vive, né, o bem-estar, a felicidade, dentro daquele ecossistema. Não é para tirar de lá e trazer para cá. Temos que descobrir, enquanto planeta, é um grande desafio para o planeta, para os habitantes do planeta, algo que possa dar sustentabilidade nas áreas secas do planeta todo. A gente deu exemplo aqui, por exemplo, da Caatinga. Mas é necessário que a gente comece a pensar no planeta e não individual, né? Então, eu perguntaria para vocês, como fazer com que o planeta, profundamente degradado, possa reproduzir a vida e criar novas condições ecológicas para que a cadeia da vida, para que todos os seres vivos possam coexistir juntos e juntos fazermos uma aventura terrenal e cósmica. Essa é a proposta para os próximos anos. É necessário que se pense assim. Não se deve pensar em eu,
mas em humanidade, em planeta. E por fim, o consumo solidário e responsável. Temos aí, né, as notícias de que somos mesmo seres consumistas. Necessitamos, parece uma doideira isso, né? Mas precisamos consumir para viver. Tem gente que não consegue ficar um dia sem consumir nada, que pira. Então a gente tem o pior, que 20% da humanidade consome 80% dos recursos e bens da natureza. Então, por um lado, uns comem que se fartam, jogam, né, um lixo absurdamente fora, enquanto do outro lado dessa mesma humanidade, alguém passa todos os tipos de necessidade. Alguma coisa não está direita, né? E a gente lembra agora, né, uma pergunta do Livro dos Espíritos que nos diz: em uma sociedade justa, ninguém pode passar fome. Então, alguma coisa nós estamos fazendo de errado enquanto humanidade. Então, o nosso grande desafio é termos um consumo humano que seja solidário, que impõe a nós certo sacrifício. Ter menos, aí é um problema, para que outros possam ter mais. E aí, com certeza, sempre haverá muita discussão, né? Porque eu tenho direito. Eu fiz tudo para ter tudo isso. Não me interessa que o outro não tenha tido condições, não tenha tido, e é muito cuidado isso, porque nós usamos às vezes esse termo, não tenha tido o livre-arbítrio de escolher ter uma condição social, econômica melhor. Cuidado, porque isso está sendo um discurso muito frequente, né? Então, ter menos para viver melhor, porque eu garanto que ninguém vive bem, ninguém também exagero, né? Alguns tantos não vivem bem sabendo que perto de nós, ou na nossa televisão, ou na nossa internet, aparece que milhões e milhões de pessoas passam sede e fome, não tem casa, não tem cultura, não tem direito a um lugar neste planeta. Então é necessário que nós comecemos a cobrar, não só de nós mesmos, mas quando se fala, por exemplo, né, quando eu digo sobre o uso do papel, a gente sabe que muitos de nós em nossa casa guardam o papel, né? Guarda direitinho o papel para ser reciclado. Mas e as que usam, né, as gráficas, as indústrias de papel, que fazem um plantio bacana, planta o quê? Eucalipto. Porque o eucalipto nasce rápido. Só que o eucalipto empobrece o solo. E ninguém fala isso. As nossas grandes preocupações: consumir menos água. A água do planeta está ruim, está acabando a água, não sei o que da água. A gente vai, toma banho, desliga, faz um sacrifício danado, não dá descarga, não faz aquilo. E as indústrias de refrigerante e cerveja, que gastam toneladas, nem é toneladas, né, de água para poder fazer todo o processo de beneficiamento do refrigerante, da cerveja e por aí vai. Mas a gente não fala isso, né? A gente não deixa passar para nós a responsabilidade que nós temos de cobrar isso. Fazemos a nossa parte, é muito pouco, né? É muito pouco eu não consumir água no meu banho. Eu tenho que cobrar mais. Eu tenho que ser mais
solidário e responsável. Cobrar das autoridades essa coisa, né, que vem de encontro a mim. Porque o ser humano, como um todo, tem necessidade da compaixão, do sentimento. É a base da felicidade. E tenho certeza que ninguém pôde comprar isso no shopping nas vésperas de Natal. Mas que vive profunda solidariedade desse sentimento humano, de tratar humanamente o ser humano. Então, precisamos ver, né? Nós queremos consumir com certa abundância, mas só seremos realmente humanos o dia que nós criarmos condições para que todos possam consumir, né? E a vida, com certeza, ficará mais alimentada, ficará muito melhor, porque a necessidade de compaixão, de cuidado, todos nós temos, né? E todos nós, eu incluo inclusive as pessoas que aqui têm plantas. Ai de nós, se não cuidarmos da plantinha. Com certeza, ela não dura muito tempo. Ai de nós, que temos os nossos bichinhos de estimação, se não cuidarmos deles, levarmos os nossos cachorrinhos, agora também já vi gato, né, passeando de coleira na rua, né, mas de uma maneira geral são os cachorrinhos, né, que vão passear, que a gente leva para passear. Ai de nós se não cuidarmos. Se a gente pode cuidar dos nossos bichinhos, se a gente pode cuidar das nossas plantas, nós também precisamos cuidar dos seres humanos, porque somos todos seres humanos, né? Então, nunca na história da humanidade se viveu tanto um problema de ética. Muito mais do que crise econômica, que tanto se fala, vivemos hoje uma crise de ética. Porque é necessário, se faz urgente, uma nova ética neste novo tempo que se inicia na humanidade, né? Vivemos riscos graves sobre a biosfera, tá aí, né? O aquecimento global é uma realidade. Todo mundo diz, né, que se o grau se estabilizar em 2 ou 3 graus a mais, que é nada, né, parece, poderá trazer graves consequências para a biodiversidade e para a morada humana. Então, isso já é uma constatação, já faz parte disso. Então, é necessário que se pense uma nova ética, uma nova condição para o planeta Terra. Fechamos aí um ciclo de 10. Vamos pensar em um pouco, né? Vamos começar um novo ciclo de 10. Então, precisamos ter uma nova mente, um novo coração, novos valores, valores de inclusão, de reverência e respeito, valores de convivência. E para isso é necessário também uma dimensão espiritual da vida. Porque uma estrela, que a gente falou lá, né, não brilha sem aura. Uma ética não brilha sem espiritualidade. Espiritualidade não é monopólio das religiões. É aquele profundo humano. São aqueles valores que nos acompanham ao longo de toda a vida, que dão sentido à nossa vida e que sabem que o nosso coração está ancorado em alguém maior, que para nós é o Senhor da história, é o Criador do universo, com o qual podemos entreter um diálogo, podemos rezar, podemos sentir a sua presença com entusiasmo dentro de nós, que as religiões costumam chamar de Deus. Alguns filósofos chamam, né, de fonte originária de todo ser e de todo valor.
e nós espíritas chamamos de inteligência suprema do universo. Então, meus amigos, cultivando este espaço, nos tornamos leve, a nossa vida, e os princípios éticos não decaem no moralismo. Não estamos falando aqui de moralismo, estamos falando de ética. E não também no superego, que limita as nossas ações, mas que permite que vivamos, não como costumam dizer por aí, que o planeta Terra é um planeta de vale de lágrimas, né? Mas numa montanha de bem-aventuranças, onde todos juntos, na única casa comum, o nosso planeta Terra, e que vivamos nesta casa como irmãos e irmãs em humanidade. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine, que tenhamos aí um ano de muita aventura, de muita paz, e mais acima de tudo, que nós, seres humanos, possamos ter a nossa consciência, né, ampliada, que possamos trabalhar na ampliação da nossa consciência, para que a gente possa ter cada vez mais esse planeta como morada, como etos dos seres humanos. Bom dia a todos. Muito bem, queridos irmãos, agradecendo a Regina Helena essa palestra que nos traz farto material para reflexão. Nós vamos